Olá, boa noite. Vocês estão me Boa noite, ouvindo? professor. Ah, Ouvindo? sim, a gente está escutando, senhor. Gabriela, você está ouvindo? Tô sim, professor. Não tô ouvindo você de volta. A gente está ouvindo isso. É normal, professor. Tá normal aí? Ok, então nós vamos iniciar aqui. Qualquer coisa, vocês me dão um feedback aí se está funcionando ou não, tá? Bem, nós vamos começar hoje a nossa parte, a segunda parte do nosso conteúdo, da nossa disciplina, que é a parte de microbiologia. Vamos começar a falar hoje sobre os micro-organismos. Esses micro-organismos, nós vamos trabalhar com 3 micro-organismos específicos, que serão os fungos, as bactérias e os vírus. Esses 3 micro-organismos que nós daremos enfoque aqui dentro dessa disciplina. Nós temos dentro da microbiologia diversos outros micro-organismos importantes, micro-organismos patogênicos que causarão infecção em diversos sítios infecciosos, que estarão presentes dentro do nosso dia a dia de trabalho, causando essas infecções, como eu falei para vocês. E esses micro-organismos eles serão contemplados em outras disciplinas, e eu peço que vocês aproveitem essa oportunidade de visualizar esses micro-organismos, não só aqui dentro da nossa disciplina, como em outras disciplinas, como, por exemplo, a disciplina de parasitologia que vocês terão, acho que já estão tendo, acho que o professor Moisés. Então, nós vamos trabalhar aqui esses 3 micro-organismos especificamente, como eu falei para vocês. Nós vamos começar a falar sobre o primeiro micro-organismo, que é os vírus. Antes disso, a gente precisa, antes de começar a falar dos micro-organismos, já que nós vamos falar de organismos microscópicos, normalmente micro-organismos unicelulares, que não é tão palpável, não é tão visível no nosso dia a dia, nós não conseguimos visualizá-los diretamente. A gente precisa entender de onde é que eles vieram, né? Como é que eles foram classificados, como é que eles surgiram e se fazem presente agora aqui na nossa disciplina e no dia a dia de trabalho de vocês. Então, há uma diversidade de micro-organismos e esses micro-organismos, na verdade, há uma diversidade de seres vivos e, dentre eles, os micro-organismos, qual nós vamos falar aqui. Esses micro-organismos, eles precisam ser classificados, assim como qualquer coisa, que a gente tente organizar, que a gente tente entender, a gente passa por esse processo de organização. Então, quem faz isso aqui dentro da ciência e aqui dentro dos seres vivos é uma disciplina ou uma parte da ciência chamada taxonomia. O objetivo da taxonomia é classificar esses organismos vivos, né, que nós vamos falar, e essa classificação ela se dá através de relações comparativas. Quando nós vamos organizar algo, como, por exemplo, o nosso armário com roupas, a gente também estabelece comparações para tentar colocar essas peças do vestuário, por exemplo, dentro de uma categoria. Então, eu posso comparar, pegar camisas, por exemplo, polo, e classificá-las, compará-las, né? Uma camisa polo é diferente de uma camisa de mangas compridas, por exemplo. Então, essa relação comparativa ela é sempre feita quando eu quero classificar algo, e isto é feito aqui dentro da taxonomia para classificar esses organismos vivos. Como eu falei para vocês, esses organismos eles são altamente diversos, né? Cerca de 100 milhões de organismos vivos, e desses organismos vivos, apenas 10% já foram descobertos e classificados. Essa pequena quantidade, essa pequena porcentagem,
é bem característico da nossa vivência no dia a dia. Muitas das vezes nós nos deparamos, por exemplo, com um inseto ou micro-organismo, né, sei lá, qualquer outro animal, um inseto, uma vespa, alguma coisa no nosso banheiro, em qualquer outro local, e que a gente nunca viu na vida. E aí demonstra que realmente a diversidade desses micro-organismos e que nós conhecemos do nosso dia a dia apenas uma pequena parcela desses 10% desses 100 milhões que já foram descobertos e classificados. Então, são poucos classificados e a necessidade de estudos para que se determine, para que se classifique é importantíssimo, principalmente onde existe uma biodiversidade extremamente grande, como, por exemplo, aqui no nosso país. As características para a classificação desse micro-organismo, então a taxonomia ela começou basicamente, então entendam que ela começou desde lá de trás, né? Os cientistas começaram a classificar e classificavam com o que conseguiam visualizar, com o que tinham, com os aparatos que tinham naquele momento para classificar os micro-organismos. Então, eles utilizavam principalmente aquilo que era visível, né? Aquelas características comuns observadas, né? Que a gente chama de fenótipo, né? A característica do ser vivo, que é resultado desse processo evolutivo. Então, naquele momento, observava-se o que podia, normalmente características físicas, estruturais, né? Nós não tínhamos acesso ainda à classificação mais aprofundada como nós temos hoje. Hoje nós fazemos a classificação de forma tão precisa que às vezes nós diferenciamos dois micro-organismos até por uma molécula de superfície, visto a disponibilidade que nós temos de diversas metodologias para classificar esses micro-organismos. Antigamente não, era observação, nós não tínhamos microscópios, a gente usava lupas, né? Lembra que tem um processo de desenvolvimento deste equipamento e conforme vai se desenvolvendo eu vou classificando. Então, no início da taxonomia, eu posso pegar esses micro-organismos e colocar dentro de uma determinada categoria, por exemplo, relacionado à morfologia. Então, micro-organismos arredondados, eu posso colocar dentro de uma categoria. Micro-organismo com uma outra morfologia, eu posso classificar. É lógico que essa classificação ela não é estática, com o tempo ela pode mudar, conforme a gente vai conseguindo observar características mais aprimoradas, né? Mais minuciosas desse micro-organismo. Então, os organismos levavam em consideração, por exemplo, quais características se observava, se esses micro-organismos são compostos de células ou não, né? Como é a célula desse micro-organismo, daí vem a questão morfológica, como eu falei para vocês. Então, determina que tipo de célula e, através dessa característica, eu posso classificar. Depois, conforme a gente vai se aprimorando, eu posso verificar quais estruturas compõem estas células, por exemplo. São envoltos por membrana? Se são, de que é constituída essas membranas? Então, esses três micro-organismos que nós vamos falar, 2 deles têm membrana, que são os fungos e as bactérias. Mas a constituição da membrana do fungo é diferente da constituição da membrana das bactérias. E isso a gente sabe hoje porque foi desenvolvendo no decorrer do tempo técnicas mais aprimoradas. A gente também pode classificar, e era o que eu utilizava também, qual é a fonte energética que esses micro-organismos, que esses seres vivos que estão sendo classificados utilizam, né? Onde eles armazenam informação genética. Essa informação genética está organizada em que material? DNA, RNA, está presente em cromossomos, esses cromossomos como ele é estruturalmente. Então vejam que começou do básico e hoje nós estamos num processo bem avançado. E esse processo avançado ele se dá por causa do surgimento de metodologias, como eu falei para vocês, como, por exemplo, a genética, a biologia molecular. Essas ferramentas, elas permitem agora que eu olhe esse micro-organismo de forma mais aproximada, que eu consiga visualizar minúcias desse micro-organismo ou de qualquer outro ser vivo que eu queira classificar
e aí é por isso que o desenvolvimento dessas técnicas impulsionou a taxonomia moderna. Então, hoje, por exemplo, utilizando genética e biologia molecular, eu posso analisar o RNA ribossômico de uma determinada célula e verificar que diferença tem no RNA de um ser vivo e de outro ser vivo, né? A determinação, que também era possível naquela época e ainda hoje é, né? Determinar se este material genético presente nos micro-organismos, se eles estão envoltos por membrana, né? Ou seja, se tem um núcleo individualizado, que são os eucariotos, ou se o seu material genético está disperso no citoplasma, o que é a característica, por exemplo, dos procariotos, que são, por exemplo, as bactérias. E aqui a gente tem o que a gente vê muito nessa questão de classificação, é as árvores, né, genealógicas ou as árvores de classificação, onde eu parto de um ancestral comum e a partir desse ancestral comum, os indivíduos, no decorrer do processo evolutivo, ao adquirirem modificações, vão ganhando as suas características específicas. Mas não esqueçam que para eu colocar dentro de um grupo desse, para eu classificar taxonomicamente, para eu colocar, vamos dizer, dentro de uma gaveta, de um compartimento, esses micro-organismos que estão aqui presentes, eles têm que compartilhar determinadas características. Então, a classificação, a taxonomia funciona dessa forma. Eu procuro, eu observo as características e os micro-organismos, os seres vivos que compartilham essas características, são agrupados ou são colocados dentro de um grupo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o grupo das bactérias e esses micro-organismos que estão presentes aqui, eles compartilham grande quantidade de características, por isso eles estão colocados dentro desse grupo. O mesmo acontece para o grupo das arqueias, o mesmo acontece para o grupo aqui dos eucariotos, onde nós estamos presentes, onde está presente as plantas, onde está presente os fungos que nós vamos trabalhar, né? Qual é a característica principal aqui que este grupo eucária compartilha, né? Eucária, eucarioto, ou seja, todas as células desses seres que estão dentro desta gaveta, deste grupo, deste compartimento, compartilham principalmente uma característica que é a presença de núcleo, né? O seu material genético está individualizado dentro de um núcleo. Então, essa parte aqui inicial é para a gente ter uma ideia de como é que é classificado, né? Como é que surgiram esses micro-organismos, esses seres que nós vamos falar. Então, por exemplo, dentro do grupo dos eucariotos, eu acabei de falar para vocês, lá eu tenho o reino Animalia, do qual nós pertencemos, o reino Fungi, do qual pertencem os fungos que nós vamos conversar, e o reino Plantae, que é o reino das plantas. Então, se nós olharmos superficialmente, nós vamos dizer, mas professor, esses grupos, esses seres, esses reinos não são parecidos, né? Estruturalmente. Se olhar uma árvore é diferente de um fungo, é diferente de um animal. Mas se eu for olhar profundamente na sua constituição celular, nós vamos ver que eles compartilham diversas características, dentre eles a presença de núcleo individualizado. Por isso eles estão dentro de um grupo maior. Conforme eu vou observando, como eu acabei de falar para vocês, então é lógico que há diferenças aqui. Então eu pego características gerais, como a presença de núcleo individualizado, coloco dentro de um grupo chamado eucária. Depois, os indivíduos desse grupo, eu vou observar e vou ver que eles têm características como há, por exemplo, entre o reino Animalia, o Fungi e o Plantae. Então, agora eu posso colocar ele em gavetas diferentes, né, em compartimentos diferentes, ou aqui na taxonomia, como a gente chama, em reinos diferentes. É por isso que o reino Animalia é um compartimento, o Fungi é outro e o Plantae é outro. E aí nós vamos observando cada vez características mais aprimoradas, como eu falei para vocês. E aí eu vou para a divisão, o filo, para a classe, para a ordem, para a família, para gênero, até chegar em espécie. Então, quando eu digo uma espécie, então, por exemplo, aqui dentro do reino Animalia, nós temos diversas espécies, né? Nós somos uma dessas espécies, né?
Quando eu vou procurando, então, dentro desse grupo Animalia, eu vou botando em outras características. E eu vou procurando características mais peculiares que, no final, eu chego num grupo determinado, num grupo específico. Então, aqui, por exemplo, do reino Animalia, a representante um cão, do reino Fungi, uma levedura, que é um fungo que nós vamos falar, e do reino Plantae, as plantas que nós bem conhecemos da nossa convivência, do nosso dia a dia. Tá? Então, essas espécies eucarióticas que estão nesse grupo, elas estão intimamente relacionadas, por isso estão nesse grupo, mas cada uma tem as suas particularidades. Tá? E essas particularidades, elas chegam até minúcias. Lembra quando eu falei para vocês na imunologia, quando a gente estava falando da imunologia dos transplantes, quando a gente estava falando de MHC, que a gente mostrou que cada indivíduo, apesar de sermos todos humanos, mas cada indivíduo tem pequenas diferenças na molécula de MHC. É isto que dá a identidade própria a cada indivíduo. Então, a mesma coisa aqui na classificação. Então, apesar da gente estar num grupo grande, que é o grupo dos eucariotos, mas a gente vai procurando cada vez mais minúcias particularidades até chegar a determinar quais são esses organismos que são classificados. Então, quando eu digo que dentro do reino Animalia tem diversas espécies, é porque eu já fui, já pesquisei, já procurei, já elenquei as características de cada indivíduo para eu dizer, olha, isso aqui é um cão, isso aqui é um ser humano, isso aqui é qualquer outro animal que está aqui dentro desse grupo. Eu tenho um outro grupo, que é o grupo dos procariotos, né? Então, aqui dentro do grupo dos procariotos, eles estão apenas relacionados com características morfológicas e bioquímicas, né? Isso serve muito para a classificação, isso serve muito para o diagnóstico do micro-organismo, tá certo? E aí, nós vamos entrar agora para falar de um micro-organismo específico, que é os vírus. Então, vamos começar pelos vírus, que são os organismos mais simples, né? E ainda tem-se uma discussão que onde é que estão inseridos esses micro-organismos? Onde é que estão inseridos os vírus, né? Nós não vimos ele aqui nem dentro do grupo dos eucariotos, nem dentro do grupo dos procariotos, né? Então, onde é que estão inseridos esses micro-organismos, que são os vírus? Então, os vírus, eles são organismos que foram descobertos no decorrer do tempo, como eu tenho falado para vocês. O conhecimento científico é um conhecimento que vai se desenvolvendo gradualmente, né? Um tijolo de cada vez. Cada cientista, cada indivíduo, cada grupo de pesquisa vai colocando um tijolo de informação, e isso dá suporte para pessoas que vierem posteriormente para estudar. Um exemplo disso é como ocorreu a descoberta dos vírus, porque são praticamente seres vivos que são moleculares. Então, a gente tem aqui um histórico. Lá em 1886, Adolfo Mayer ele comprova a transmissão da doença do mosaico do tabaco. Nessa época aqui, já se tinha conhecimento em relação a determinados micro-organismos, como as bactérias, por exemplo. Já sabia que as bactérias existiam, já conseguiam visualizar mesmo com os microscópios rústicos que eles possuíam na época. Eles já tinham, por exemplo, sistema de filtragem, de retenção dessas bactérias. Então, nesse momento, eu já tinha esse conhecimento que existiam micro-organismos que eles podiam causar determinadas infecções. Uma das observações que se via nessa época, nas culturas de tabaco, o cientista observou que muitas plantas, muitas folhas desse tabaco, elas estavam com lesões teciduais na superfície, como a gente pode ver aqui nessa planta. E aí a pergunta, né, a perspicácia do cientista é verificar o que é que está causando este dano, né, esta doença nesta folha dessa planta. Então, ele prepara um experimento, como a gente pode ver aqui, um experimento para hoje, que a gente considera hoje um experimento simples. Ele pegava a planta, folhas de plantas doentes, macerava essas folhas, e ao macerar essas folhas, criava aqui um caldo, né, desse macerado, e depois ele filtrava.
ele filtrava e este filtro retinha as bactérias. Então, as bactérias ficavam retidas no filtro e o caldo que passou para cá, que foi filtrado, ele colocava em contato com folhas sadias e ele verificava que essas folhas voltavam a adoecer. Então, ele chegou à conclusão aqui que não eram as bactérias que estavam causando. Por que não eram as bactérias? Porque elas ficavam retidas aqui nesse filtro. E aí, nesse momento, ele determina que tem algum outro fator, algum outro elemento que está envolvido nesta doença. Então, ele comprova que há uma transmissão da doença de plantas doentes para plantas sadias. E ele chega à conclusão nesse momento que não é causada por bactérias. Então veja que ele colocou o tijolo informacional de quê? De que há uma transmissão da doença de uma planta doente para uma planta sadia, e ele infere que esta doença não é causada por bactérias, visto que ele filtrou este macerado de folhas, e quando ele coloca em contato, as plantas continuam adoecendo. Lá em 1892, outro cientista, o Dmitri, ele determina que esta doença ela é causada por um agente filtrável, ou seja, ele não sabe quem é, ele sabe que é algo que passa por este filtro que está conseguindo causar infecção na planta sadia. Então, ele chama uma doença causada por um agente filtrável, né? Que não é uma bactéria, porque as bactérias ficaram retidas nesse filtro. Então, aqui nesse momento, ele determina que tem algum micro-organismo, né? Ele chama de agente filtrável nesse momento, ele não sabe quem é, mas colocou mais um tijolo na informação. Em 1935, o Endel faz o isolamento do vírus que causa a doença do mosaico do tabaco. Mas por que ele consegue isolar? Porque nesse período, já em 1935, ele já tem metodologias, ele já tem a química ao seu favor, ele já tem como isolar esses micro-organismos. Então, ele usa estudos da química e análise estrutural e determina que este agente filtrável que estava causando a doença aqui nessa planta, ele era um vírus que foi chamado vírus do mosaico do tabaco, né? Esse é um dos primeiros vírus que foram descobertos, e a partir daí, com o desenvolvimento de novas metodologias, novas técnicas, novos equipamentos, como, por exemplo, o microscópio eletrônico, é possível agora visualizar estruturalmente como são esses micro-organismos, que são os vírus. Então, a gente verifica aí que o conhecimento vai se construindo aos poucos. Eu saio de uma observação, eu saio de uma hipótese, de uma suposição, e agora eu chego à conclusão. E hoje nós já sabemos, por exemplo, como são esses vírus, né? Nós já os conhecemos estruturalmente, nós já sabemos como infectam células, nós já sabemos como eles desenvolvem infecções em determinados órgãos e tecidos. Então, hoje nós já sabemos, por exemplo, que os vírus, eles são organismos simples. Eu vou mostrar a estrutura deles para vocês. Ele é um arcabouço proteico contendo material genético dentro, né? Esse material genético, esse vírus, ele pode ser classificado quanto a esse material genético. Então, ele pode ter material genético, pode ser DNA ou pode ser RNA, só que não é grande quantidade de material genético, não é um cromossomo, né? São fragmentos de DNA e fragmentos de RNA que possui dentro desse arcabouço proteico que a gente chama de capsídeo. Esses vírus de DNA, antes disso, a gente precisa entender, quando começa a falar de DNA e RNA, como é que ocorre o fluxo de informação genética nos organismos celulares, inclusive com nós, seres vivos, né? Nas nossas células acontece o fluxo de informação. Eu tenho meu DNA que está presente lá no meu cromossomo, esse DNA é feito uma cópia dele, que a gente chama de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser lido por uma organela, e essa organela vai transformar, que é o ribossomo,
vai transformar isso em proteínas. Então, veja só, a informação genética vem do DNA, é transcrita para RNA e depois construída uma proteína. É assim que acontece o fluxo de informação genética. Nos vírus de DNA, ou seja, aqueles que têm um fragmento de DNA, o fluxo de informação vai acontecer da mesma forma. Ó. DNA formando uma molécula de RNA e o ribossomo, lógico que não é o ribossomo do vírus, porque vírus não tem ribossomo. Vírus é intracelular obrigatório. Vírus vai utilizar o ribossomo da célula hospedeira para construir as suas proteínas, né? Então, a informação genética do vírus está no DNA, a formação de um RNA mensageiro e depois a formação de proteínas pela célula a qual ele está infectando. É por isso que o vírus é intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula para utilizar a sua maquinaria bioquímica. E a maquinaria bioquímica, uma delas que a gente está falando é essa aqui, ó. É a criação de informação genética. Essas proteínas que serão formadas, elas vão servir para reconstruir novas partículas virais. Nós temos também os vírus de RNA, né? E os vírus de RNA que não são retrovírus, nós vamos entender isso daqui. Então, o vírus, eu falei para vocês, ele é um arcabouço proteico, o capsídeo. Aqui dentro tem o material genético. E alguns vírus, não todos, têm algumas enzimas, né? Algumas enzimas eu vou já mostrar para vocês. Então, os vírus de RNA que não são retrovírus, significa que eles não possuem enzimas, como a transcriptase reversa dentro do seu capsídeo. E nesses vírus de RNA, a informação se processa de RNA, visto que eles estão formados de RNA, para um RNA de fita positiva e a formação de proteínas. Nos vírus de RNA que são retrovírus, ou seja, que possuem aquela enzima, um dos exemplos disso é o vírus HIV. Então, o vírus HIV é um retrovírus. É um vírus de RNA que tem a enzima transcriptase reversa. Então, ele produz cadeias simples de DNA, que gera um molde ou uma molécula de DNA. Ele pode fazer essa integração no genoma da célula hospedeira e aí depois vai acontecer a síntese de RNA viral. Nós vamos entender esse processo de integração, de transcrição de material genético quando nós falarmos da reprodução viral. Nós vamos ver que tem alguns vírus que eles integram o seu material genético no material genético da célula hospedeira. Então, o material do vírus, ele literalmente se junta ao material genético da célula hospedeira. Isso, muitas das vezes, pode ser perigoso, porque se esse material genético do vírus se integrar entre um gene importante, por exemplo, como, por exemplo, o gene responsável pela regulação da multiplicação celular, essa célula pode perder o seu controle replicativo. E essa célula, perdendo o controle replicativo, ela pode formar tumores, e tem muitos vírus que fazem isso. Né? Esses vírus que fazem integração de material genético normalmente fazem isso. Então, por exemplo, vamos lá para dentro da nossa área, o vírus HPV. O vírus HPV ele integra material genético dele no material genético da célula hospedeira. Esse vírus ele tem a capacidade, quando persistente, quando ele se estabelece por muito tempo, de fazer com que aquela célula do colo do útero, por exemplo, que é um dos locais que ele infecta, perca o seu controle replicativo e aí eu posso ter um câncer ali promovido pelo HPV. Né? Então vejo que a gente já está começando a falar da repercussão desse micro-organismo na minha prática, no meu dia a dia. Os vírus, eles têm, como eu falei para vocês, uma similaridade morfológica, na verdade tem uma diversidade morfológica, como a gente pode ver aqui. Olha a grande quantidade de possibilidade que esses vírus têm quanto à sua característica morfológica. Quando eu digo de similaridade morfológica, eu digo da estrutura que os compõe. Então, a estrutura que compõe um vírus, que eu falei para vocês,
Ele não tem membrana. Isso aqui é um arcabouço proteico, é um grupo de proteínas que se juntam formando um arcabouço, que a gente chama de capsídio, né? E aqui dentro o material genético, né? Então, muitos vírus, ó, esse daqui também, ó. Então, esse aqui é o vírus da hepatite A, ele é simplesmente assim, ó. Ele é um capsídio, o material genético dele é RNA, como a gente pode ver aqui, né? Vamos ver um outro vírus aqui, ó. Vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, ele é também um capsídio, ó. Aqui dentro ele tem o seu material genético, só que o material genético do vírus da hepatite B é DNA. Está vendo como eles estão agora, apesar de fazerem parte do mesmo grupo de vírus que causam hepatite, mas eles são classificados em grupos diferentes? Por que são classificados em grupos diferentes? Porque eles possuem pequenas diferenças. Então, quais são essas diferenças que tem entre o vírus da hepatite A e o vírus da hepatite B? Vamos lá. Esse tem capsídio, esse também tem. Esse tem material genético, esse também tem. Só que a diferença é que do vírus da hepatite A, o material genético é RNA. Do vírus da hepatite B, o material genético é DNA. Vamos ver mais uma característica. Eles têm enzimas, ó. Esse tem uma determinada enzima. O do vírus da hepatite B tem também uma polimerase aqui, ó. O vírus da hepatite B, ele tem um envelope, ó, um capsídio e um envelope externamente. Esse envelope, normalmente, ele é feito da célula hospedeira. Quando o vírus sai da célula, ele leva um fragmento de membrana da célula. E aí ele fica aqui envolto por esta membrana. Então, isso que a gente chama de vírus encapsulados ou vírus envelopados, né? Então, você vê que, comparando esses dois vírus, apesar de pertencerem ao mesmo grupo, mas a gente já consegue ver as diferenças entre eles, tá? E aí nós temos diversos outros tipos de vírus, né? Com todas as suas características. A similaridade morfológica que eu digo aqui para vocês é que todos, independente de qual vírus, vai ter capsídio e material genético. Alguns com pequena diferença, como a presença de enzimas ou a presença de envoltórios externos, que a gente chama de capsídio, que a gente chama de envelope ou cápsula. Esse aqui é o vírus HIV, né? É um que a gente, um dos que a gente mais conhece. Olha lá, como é que ele é formado? Esse arcabouço aqui que a gente está vendo, isso aqui é o capsídio, né? Um grupo de proteínas que se agrupam, englobando o material genético. O material genético desse vírus, ele é RNA, então o vírus HIV é um vírus de RNA. Ele possui aqui dentro do capsídio uma estrutura, uma enzima chamada transcriptase reversa. Lembra que eu falei para vocês lá? Então, ele já tem uma enzima aqui, chamada transcriptase reversa. Ele tem o envelope que ele leva da célula hospedeira. E aqui neste envelope, ele insere algumas proteínas dele, ó. Algumas proteínas, quando ele está sendo formado lá na célula, ele insere proteínas importantes para infectar células, para entrar em células, como, por exemplo, a proteína GP120 e esta verdinha aqui, chamada GP41. Nós vamos ver que essas duas proteínas são essenciais para esse vírus entrar numa célula-alvo, que é o linfócito TCD4. Não esqueça que o vírus HIV, ele causa uma síndrome de imunodeficiência, porque ele infecta células do sistema imunológico que nós vimos. Qual é a célula? Linfócito TCD4, que, como nós vimos lá na imunologia, tem a funcionalidade de orquestrar a resposta imunológica, né? Orquestrar a resposta imunológica. Então, se eu infecto essa célula, se eu mato essa célula, eu não tenho como orquestrar uma resposta, montar uma resposta imunológica adequada.
e aí eu vou ter uma imunodeficiência. Mas a gente vai ver isso um pouquinho lá para frente. Eu vou mostrar para vocês como é que esse vírus entra no nosso linfócito TCD4. Falei para vocês que as metodologias elas se desenvolvem de tal forma, então isso aqui é só imagem de microscopia eletrônica. Olha como eu já consigo ver aqui a estrutura de alguns vírus, né? Então aqui eu tenho um vírus, ó, o capsídeo. Esse aqui é do Lambda 4, que é um bacteriófago que infecta células bacterianas. Olha aí, eu já consigo ver. Ele tem aqui a sua estrutura capsídeo, tem como se fosse pernas, né? Como se fosse uma nave espacial, que ele se liga na superfície da célula hospedeira. Aqui a gente já tem um vírus um pouco diferente, né? Mais arredondado, mais globoso, só para mostrar aqui para vocês que as metodologias atuais que nós temos que serve para a gente determinar. Então, hoje, quando eu consigo dizer para vocês que o vírus HIV possui essas estruturas, é porque nós já o estudamos anteriormente, já o classificamos, já entendendo quais são as estruturas que fazem, que os constituem. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre os vírus, essas propriedades gerais dos vírus. Vamos ver um pouquinho de morfologia e replicação. Então, qual é a característica principal desses micro-organismos, né, gerais dos vírus? Eles são organismos acelulares, ou seja, eles não são formados de células, né? Isto aqui não é uma célula. Isto aqui é um grupo de proteínas que está agrupada, englobando o material genético. Então, isso aqui não chega a ser uma célula. Uma célula, como nós conhecemos, é uma célula que é uma estrutura que possui membrana, envolvendo conteúdos citoplasmáticos. E dentro desses conteúdos citoplasmáticos, a gente vai ter organelas. Essas organelas serão responsáveis por manter a bioquímica da célula, que faz com que ela se mantenha viva. O vírus não tem nada disso. O vírus ele só tem um arcabouço proteico, que a gente chama de capsídeo, e o material genético. E como nós vimos, alguns se diferenciam um pouquinho, tem uma enzima aqui dentro, e alguns têm um envoltório, mas esse envoltório é da membrana da célula que ele levou quando ele saiu da célula. Então, eles são acelulares. Eles são intracelulares obrigatórios. Então, para que haja leitura desse material genético, para que haja leitura da informação genética, para eu formar uma nova partícula viral, é necessário que eu utilize uma maquinaria bioquímica que o vírus sozinho não tem. Ele precisa entrar numa célula para utilizar essa maquinaria bioquímica da célula hospedeira para poder se replicar. E aí vai acontecer aquilo que a gente viu lá inicialmente. Quando ele entrar na célula, a maquinaria bioquímica da célula infectada é que vai fazer a leitura do material genético, é que vai transformar no RNA mensageiro, o ribossomo da célula hospedeira que vai criar novas proteínas. E essas novas proteínas voltarão a se organizar, a se agrupar, englobando o material genético, formando uma nova partícula viral. Então é por isso que o vírus ele precisa de uma célula para conseguir se replicar, porque sozinho ele não vai conseguir, né? Sozinho ele é uma partícula, praticamente uma molécula, como eu falei para vocês, dispersa, né? Ele precisa dessa célula hospedeira. A gente pode pegar uma representatividade disso, a atual situação que nós estamos vivendo. Então, por que que nós estamos fazendo, por exemplo, o distanciamento social? Por que que nós estamos utilizando máscara, por exemplo? Por que que nós não estamos nos aglomerando, né? Justamente para evitar com que este vírus passe para um outro indivíduo e utilize as suas células para se replicar. Então, quando eu não entro em contato com a pessoa, o vírus não vai ter células para se replicar. E aí ele vai desaparecer, meu sistema imunológico vai eliminá-lo, né? Então, se eu estou com o vírus e eu não entro em contato com ninguém, não tem como eu passar para essa pessoa.
Então, o meu sistema imunológico vai ser responsável por destruir o vírus. Então, e quando eu não entro em contato com outras pessoas, eu evito de propagar essas partículas virais, evitando com que o vírus se dissemine, né? É isso que nós estamos vivendo atualmente. E essa intervenção que nós estamos fazendo de isolamento social, de lavagem das mãos, de uso de máscara, é tudo em busca deste conhecimento que nós estamos conversando, para evitar com que este organismo encontre uma célula hospedeira para se desenvolver. E se ele não se encontrar, ele não tem como se desenvolver. E aí, no decorrer de longo prazo, eu tenho a possibilidade de eliminar totalmente da população. Mas isso leva bastante tempo e alguns vírus têm outros mecanismos de sobrevivência, né? De dormência, de ficar guardadinho lá dentro da célula, esperando a oportunidade de encontrar uma célula hospedeira, mas isso a gente fala posteriormente, tá? Então, o que a gente tem que entender é que eles são acelulares e que eles precisam das células para utilizar a maquinaria para se replicar. O material genético, como nós vimos, eles podem ser de DNA ou de RNA, nós já conversamos sobre isso, né? E não é um cromossomo, né? Um fragmento de material genético, DNA ou RNA. Eles são muito simples e pequenos, eles são menores que 2 micrômetros. Aqui eu mostro para vocês uma figura. Então, aqui, ó, até 1 milímetro, né? Cerca de 1 milímetro, a gente consegue visualizar a olho nu, né? Com a nossa própria visão, a gente consegue enxergar. Quando as coisas vão ficando menores, né? Aqui por volta de 10 micrômetros, né? 100 micrômetros a 10 micrômetros, eu não consigo enxergar com o olho, meu próprio olho. Eu preciso de um instrumento, como um microscópio de luz, por exemplo. E aí eu consigo enxergar células. É isso que eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula prática. Eu vou mostrar através do microscópio a estrutura da célula, né, os tipos celulares de fungos e bactérias. Então, se olhar na lâmina, eu vou mostrar para vocês lá, eu não consigo visualizar com o meu olho, mas quando eu uso o microscópio, eu consigo enxergar. E aí as coisas vão ficando cada vez menores, né? Então, aqui eu tenho as células eucarióticas, as organelas que são menores, as bactérias, olha, as bactérias estão bem aqui, ó. Então, eu ainda consigo enxergar com o meu microscópio de luz, então eu consigo mostrar. Os fungos, eles estão também aqui, ó, cerca desse tamanho aqui, de 1 micrômetro, por aí, ó. Eu consigo ainda visualizar. Só que os vírus, eles já têm cerca de 100 nanômetros, ó, abaixo de 100 nanômetros. E aí o meu microscópio já não consegue visualizar. Então, por isso que eu falei para vocês que eu não tenho como mostrar para vocês numa lâmina um vírus. Eu vou mostrar sim o fungo, vou mostrar sim a bactéria, mas o vírus eu não tenho como mostrar, tá? Tem coisas menores dos que eu vi. Então, eu falei para vocês que o vírus praticamente é uma molécula, olha. Ele está aqui próximo das proteínas, ó, que os constitui. Lembra que esse capsídeo aqui é formado por proteínas. São proteínas que se agrupam formando esse capsídeo que engloba o material genético. E aí tem coisas menores, ó, as proteínas, a membrana lipídica, as moléculas pequenas, os átomos. Então, isso para cá eu já não consigo enxergar nem com o meu microscópio de luz. Eu consigo enxergar, por exemplo, com o meu microscópio eletrônico. Aquela imagem que eu mostrei para vocês do vírus lá, ó, presta atenção nessa figura aqui, ó. Né? Tá vendo que ele parece uma nave espacial? Eu consegui visualizar isso com o microscópio eletrônico. Vou mostrar aqui para vocês a figura lá, ó. Então, aquela figura lá da nave espacial é essa aqui, ó. É o Lambda 4 que eu consigo visualizar utilizando qual microscópio? Microscópio eletrônico. É possível visualizar os vírus. Então, é assim que nós chegamos a um determinado ponto e conseguimos definir estruturalmente como é esses seres que nós estamos falando, que são os vírus. Então, ele é um organismo acelular, intracelular obrigatório,
formado por um grupo de proteínas que a gente chama de capsídeo e um material genético que pode ser DNA ou RNA. O tamanho dele é variável, mas ele é muito, muito, muito menor do que uma bactéria, né? Então, está entre as proteínas e as bactérias e a gente só consegue visualizar com microscópio eletrônico. Uma discussão importante que tem, inclusive, entre virologistas, já que esses micro-organismos, os vírus, são tão simples como a gente está falando aqui, são estruturalmente simples, eles não conseguem se replicar sozinhos, precisam de uma célula hospedeira, há uma discussão em relação se eles são seres vivos ou não. Então, tem uma vertente que diz que sim, e eles se apoiam em algumas características, como, por exemplo, os vírus apresentam reprodução, apesar de não se conseguir, de precisarem de uma célula hospedeira para usar sua maquinaria para se reproduzir, mas eles conseguem se reproduzir. E a reprodução é uma das características dos seres vivos. Todos os seres vivos que nós conhecemos, eles se reproduzem. Então, um ponto positivo para os vírus serem considerados seres vivos. Segunda informação, possui material genético. Como nós vimos, ele tem material genético, DNA ou RNA. Ah, professor, mas é só um fragmento. Não interessa. É um fragmento, mas tem a informação. E esta informação está organizada, esta informação é possível ser lida e promover a formação de uma nova partícula viral. Eu tinha um professor de virologia que dizia, Jorge, não interessa se é uma formiga, se é um cachorro, se é um ser humano, se é uma bactéria. Tem material genético, é considerado ser vivo. Então, todos os seres vivos que nós conhecemos têm material genético. Então, o vírus tem material genético? Tem. Por isso, essa vertente apoia que também é um ser vivo. Outra característica dos seres vivos é a adaptação. E os vírus conseguem fazer isso. Eles conseguem se adaptar. Então, eu falei para vocês que ele precisa de uma célula hospedeira. Em muitas situações, quando ele não acha uma célula hospedeira, ele consegue ficar num processo chamado processo de cristalização. Ele consegue ficar dormente, vamos dizer assim, até que ele encontre a célula hospedeira para infectar e voltar a se reproduzir. Então, isso é um sistema de adaptação. Nós temos muitos vírus que ficam também escondidos dentro de células, né? O vírus HIV é um desses. A gente não tem cura para HIV porque a gente utiliza a medicação antirretroviral, diminui grandemente a quantidade dessas partículas virais, às vezes até zerando na corrente sanguínea, mas ele não desaparece, ele fica escondido dentro de células, dentro dos linfonodos, fica escondido até que ele tenha uma oportunidade de voltar a se replicar novamente, né? Então, muitas das vezes você trata o paciente com HIV infectado por esse vírus, diminui grandemente. Quando eu paro a medicação, reativa novamente, aparece novamente esses vírus. E onde é que eles estavam? Estavam adaptados, né? Estavam escondidos, estavam guardando a oportunidade. Então, adaptação, eles têm esse processo de adaptação? Tem. Então, é mais uma característica para seres vivos. E outra característica é a mutação, né? A mutação, ela acontece pelas mudanças de material genético, às vezes de pequenas mudanças ou grandes mudanças, no decorrer de longos períodos, né? Isso eu estou falando para os seres vivos em gerais. Para os vírus, elas acontecem, essa mutação, muito mais rápido, porque ele não tem sistema de reparação deste material genético. Uma mudança que aconteça aqui será uma mudança que persistirá, que passará para as partículas virais que serão formadas posteriormente. Isso a gente chama de mutação, e os vírus são campeões em fazer isso. Hoje eu sou o tipo de vírus, amanhã eu posso sofrer mudanças e me transformar em outro tipo de vírus. Uma dessas mudanças a gente acompanhou, é que às vezes a gente tem um pouco de memória curta, mas nós já vivemos alguns medos relacionados a este micro-organismo que a gente está falando. Então, nós já tivemos gripe suína, nós já tivemos gripe aviária, né? Nós tivemos dificuldade com esses vírus aí.
O H1N1, por exemplo. O HN1, ele já não já sofreu pequenas modificações, tanto que agora eu acho que já está no H7N7, alguma coisa. O que significa? É que ele mudou pequenas coisas, né? Ele continua sendo o mesmo vírus, mas com mudanças, com mutações. E isso é importante para a sobrevivência. É o sistema desse ser vivo, e quem faz isso, os seres vivos fazem isso com muita facilidade. Vamos comparar essas características aqui, que eu falei que é peculiar, que os vírus fazem, com nós, por exemplo, que somos seres vivos, né? Nós, seres humanos, nos reproduzimos, nós possuímos material genético, nós fazemos adaptação, né? Nós também temos mutações, mesmo que a nossa mutação demore um pouco mais, seja a longo prazo, mas ela acontece, né? Então, é a característica de nós, se nós somos seres vivos, também, e os vírus apresentam essa característica, então eles também são considerados seres vivos pelo grupo que diz que eles são. O grupo, a vertente que diz que vírus não são seres vivos, né? Tem poucos argumentos, como, por exemplo, que eles são acelulares, como nós vimos aqui, e que eles não têm metabolismo próprio. Mas, mesmo assim, eles conseguem fazer tudo o que os seres vivos fazem. Se reproduzem, têm material genético, se adaptam, sofrem mutação. Tá? Então, é por isso que eles são considerados seres vivos. Como é essa estrutura viral, né? Então, agora nós já temos conhecimento teórico, agora nós já sabemos como foi desenvolvido o conhecimento sobre esse micro-organismo que a gente está conversando, e usando as metodologias, hoje nós já sabemos como é a estrutura viral. Então, eu tenho vírus não envelopados, tenho dois tipos de vírus. Vírus não envelopados, onde o material genético está envolto pelo capsídeo. Isto aqui é o exemplo daquele vírus que eu mostrei para vocês lá. E isso aqui é o capsídeo envolvendo quem? Material genético. Material genético envolto por capsídeo. Esse capsídeo é formado por proteínas, como a gente vê aqui, né? Tá? Então, esse aqui é aquele vírus que infecta a célula bacteriana que eu falei para vocês, o lambda 4, né? Ele tem esta região aqui, essa parte que se liga na superfície da célula bacteriana, né? Para infectar a célula bacteriana, para utilizar o metabolismo da célula bacteriana para formar novas partículas desse vírus aqui, Então, quando ele se liga lá, há uma diminuição, essa aqui é uma bainha contrátil, ele acaba jogando o material genético para dentro da célula hospedeira, tá? O vírus, ele não quer entrar todo na célula hospedeira, ele quer colocar para dentro da célula hospedeira a informação genética, e essa informação genética vai ser lida pela célula hospedeira. Nós vamos ver isso já quando falar de reprodução viral. O que eu quero que vocês entendam aqui é que eu tenho vírus não envelopados, ou seja, eles não têm envelope, eles só têm capsídeo envolvendo o material genético. A outro grupo, a outra estrutura é os vírus envelopados, né? E aí o vírus envelopado, ele já tem aqui esta membrana celular do hospedeiro, além de possuir as suas proteínas virais, né? Então vamos lá para o vírus HIV, olha lá. O capsídeo, claro que o capsídeo de um vírus é diferente do capsídeo do outro, mas eu estou falando estruturalmente, né? Pela forma. Olha como é a forma aqui do capsídeo do vírus HIV. Então, aqui o capsídeo envolvendo o material genético, e externamente eu tenho aqui a membrana que ele levou da célula hospedeira. Então, isso aqui eu digo que é um vírus envelopado, né? Tem uma membrana celular do hospedeiro envolvendo o capsídeo e o material genético. Esse capsídeo que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é formado por proteínas, como eu mostrei, e são formados por proteínas estruturais. Nós temos uma diversidade de tipos de proteínas.
cada proteína com a sua funcionalidade. Então, eu tenho proteínas que são enzimas. Lembram lá do sistema complemento que eu mostrei para vocês? Eu mostrei que o sistema complemento é um grupo de proteínas que sofrem quebra sucessiva para formar o poro lá na superfície da célula. Nós vimos que alguma dessas proteínas, elas têm função enzimática, né? Então, só para mostrar que há uma diversidade de tipos proteicos e cada uma tem sua funcionalidade. Algumas têm função enzimática de quebrar. As proteínas aqui do capsídeo viral, a gente chama de proteínas estruturais. Proteínas estruturais são proteínas que dão forma, né? Que se agrupam dando forma àquela estrutura específica. Então, vamos lá. As proteínas se agruparam e deram forma a este capsídeo. Outras proteínas se agruparam e deram forma a este capsídeo, né? Então, quando eu falo de proteínas estruturais, é que elas vão se agrupar de diversas formas, dando uma estrutura que a gente chama de capsídeo. O material genético, já falamos, é a terceira vez que a gente fala sobre isso, é feito de DNA ou RNA. Então, eu tenho vírus de DNA e vírus de RNA. Este aqui é de DNA e esse aqui é de RNA. Já falamos também que alguns vírus têm algo a mais, né? São enzimas, como por exemplo o vírus HIV tem a enzima transcriptase reversa, que a gente está vendo bem aqui, ó, transcriptase reversa. Já esse vírus aqui não tem nenhuma enzima, né? Ele é só o capsídeo e o material genético. Esse aqui já é um pouco mais complexo, ele é capsídeo, ele tem material genético, ele tem uma enzima e ainda tem o envelope que a gente está vendo aqui, tá? Este envelope que eu já mostrei para vocês aqui, ele é a membrana lipoproteica externa ao capsídeo. E normalmente ela é feita da célula hospedeira quando este vírus sai e leva ela. Ok? Então agora nós vamos ver como é que este vírus ele vai primeiro entrar na célula, né? Ele precisa entrar. Para ele se replicar, ele tem que entrar na célula hospedeira. E ele não vai entrar em qualquer célula, porque como nós já temos experiência do nosso dia a dia, eu não posso entrar em qualquer sala de aula, por exemplo. Eu tenho que ter uma chave que abra aquela porta daquela determinada sala. Eu estou na sala 27, eu só consegui entrar aqui porque eu tenho a chave da sala 27. Se eu tentasse entrar aqui com a chave da sala 25, eu não iria conseguir, né? Esta analogia a gente pode trazer para os vírus. Os vírus, eles só infectam células específicas porque eles têm receptores na superfície, tá vendo aqui, ó? Esses receptores da superfície, eles são complementares, eles se ligam nos receptores da membrana da célula hospedeira. Então, quando eu digo que o vírus HIV só infecta linfócito TCD4, é porque os receptores, vou voltar aqui, ó, é porque o receptor presente aqui na superfície do vírus HIV, ele só se encaixa no receptor presente na superfície do linfócito do TCD4. É só lá que ele consegue entrar e não vai entrar em outra célula. O vírus HPV ele só infecta determinado tipo de células, como por exemplo a célula do colo do útero, porque lá no colo do útero as células têm os seus receptores. E os receptores da superfície do vírus HPV, no caso lá, vai se encaixar perfeitamente naquelas células, tá? Então precisa ter contato, né? Para ele poder entrar, para ele poder se replicar. Então a primeira coisa que ele vai entrar em qualquer célula? Não, vai entrar em células específicas. E aí nós temos aqui o passo a passo de como é que acontece esta replicação viral. Primeiro que ele está externamente à célula, como a gente vê aqui, ó. Então aqui eu tenho um vírus, vamos lá, falar das estruturas dele. Tenho um capsídeo envolvendo um material genético e eu tenho aqui um vírus envelopado, tá vendo? E tem um envelope. Então, nesta primeira situação, é um vírus envelopado. Nesta segunda situação, nós já vemos aqui que não é um vírus envelopado, né? É um vírus não envelopado, ó.
ele só tem o capsídio e o material genético. E aí nós vamos ver nas duas situações como é que ele faz para entrar na célula hospedeira. Então, o primeiro passo é a adesão. As proteínas do capsídio ou as proteínas do envelope vão se ligar nas proteínas da superfície da célula hospedeira. Então, vamos lá para o primeiro passo aqui, ó. Então, o vírus veio, olha aí, como seus receptores do envelope se encaixam perfeitamente no receptor verde aqui da superfície da membrana da célula hospedeira, ó. Se encaixaram perfeitamente. Esse primeiro passo a gente chama de adesão, né? Então, ele já se aderiu, receptor com receptor. Pronto, aderiu na superfície da célula hospedeira. O segundo passo é a penetração. Eu falei para vocês que ele quer inserir o material genético na célula hospedeira. Ele não quer inserir toda essa estrutura, né? Ele quer inserir a informação genética, ele quer inserir o material genético. E aqui nessa situação, vamos pegar uma coisa do nosso dia a dia. Alguém, eu acho que alguma vez na vida, nós já vimos duas bolhas de sabão, dessas quando a gente vai na praça e tem as crianças brincando. Quando duas bolas daquelas se juntam, se encostam, o que acontece? Elas fundem, né? Então, eu tenho duas bolas pequenas e quando elas se encostam, elas se fundem formando uma bolha maior, uma bola de sabão maior. Nas membranas acontece a mesma coisa. Então, aquela bola de sabão, ela é uma membrana simples. Mas as membranas, as bicamadas fosfolipídicas que estão presentes nas nossas células, quando encosta duas membranas, elas se fundem também, né? Elas têm a capacidade de se fundir. E é o que acontece aqui para que haja a penetração. Olha só. Chegou, aderiu com seus receptores na superfície da célula. Quando houve essa adesão, você há de convir comigo que houve um contato entre a membrana do envelope e a membrana da célula hospedeira. Quando essas duas membranas se encostam, olha o que acontece. Elas se fusionam, tá vendo? E esta fusão faz com que o capsídio viral seja lançado para dentro da célula hospedeira. Essa parte aqui é o interior da célula, tá? Que o capsídio seja lançado para dentro da célula hospedeira. Então, acabou de entrar, né? Ele acabou agora de entrar na célula. É esse processo de adesão e de penetração que os vírus envelopados fazem para entrar na célula. O terceiro passo é a remoção do capsídio, né? Aqui dentro do citoplasma da célula, o capsídio não interessa. Então, as enzimas da célula hospedeira acabam degradando este capsídio. E, ao degradar, o material genético agora fica disperso no citoplasma da célula hospedeira e a maquinaria da célula vai replicar, vai ler este material genético e vai formar novas partículas virais, tá? Este aqui é o vírus envelopado. O vírus não envelopado, aquele que só tem um capsídio, como é que ele vai entrar? Ele vai entrar por endocitose na célula. Ó, vocês vão de convir comigo que isto aqui é um capsídio formado por proteínas e essas proteínas elas podem muito bem se encaixar em receptores na superfície da célula. Ó. E quando há esse encaixe, há um invaginamento, uma invaginação da membrana, ó, e a membrana acaba englobando o capsídio. Ó. Isso a gente chama de endocitose. Então, ele acaba endocitando o vírus. Agora, o vírus está aqui dentro da célula hospedeira. Tá? Dentro da célula hospedeira, tanto a membrana quanto o capsídio vão ser degradados e o material genético vai estar disperso para que a maquinaria da célula leia, forme novas proteínas para que seja montado uma nova partícula viral. Então, esses três passos iniciais aqui, nós já vimos que vai acontecer a forma do vírus entrar na célula. Primeiro ele vai aderir, depois ele vai penetrar na célula hospedeira, onde vai acontecer a remoção do capsídio e a liberação
do material genético. O quarto passo é a replicação genética, né? É a replicação genética. E vai utilizar a maquinaria da célula para se reproduzir, para montar novas partículas virais. Dentro da célula, ele vai montar novas partículas virais. E quando eu tiver novas partículas, ou seja, vírus completos, eu vou fazer a dispersão, né? Eu tenho que sair dessa célula. Eu já usei a maquinaria, eu já formei novas partículas virais, eu não preciso mais desta célula. Agora eu quero sair da célula para infectar novas células, para formar novas partículas virais. Isso a gente chama de dispersão. E essa dispersão, ela pode acontecer através da lise da célula hospedeira ou através do brotamento, tá? Então, o vírus que utiliza a célula e causa a lise, significa que ele vai matar esta célula. Então, a gente diz que é um vírus citotóxico, ele mata a célula, ele destrói a célula. Alguns vírus não destrói, ele utiliza a maquinaria da célula e sai por brotamento. A gente chama que ele sai por brotamento, né? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho o vírus aqui dentro, o material genético já foi formado. Ó, material genético já foi formado. Aliás, o material genético já está dentro da célula. A maquinaria da célula já leu este material genético, já formou novas partículas virais. Então, aqui eu já tenho, ó, dentro da célula, ó, eu já tenho um vírus pronto. Agora, esse vírus precisa sair. Se for através do brotamento, olha o que vai acontecer. Ele vai se encostar na membrana da célula. Veja, isso aqui é o citoplasma da célula, está dentro da célula, né? Ele vai encostar na membrana da célula, tá vendo? Formando como se fosse um broto, olha, já começa a fazer uma invaginação aqui na membrana. Daqui a pouco essa membrana invagina mais ainda. Vocês estão percebendo que a membrana da célula hospedeira, ela está envolvendo a partícula viral, tá vendo? Ó, ela está envolvendo a partícula viral. E aí, daqui a pouco, ele já saiu da célula, ó, ele está fora da célula. E aqui eu tenho um vírus envelopado. Ele destruiu a célula? Não. Ele saiu por brotamento da célula. O que ele levou junto? Uma membrana da célula hospedeira. Então, o vírus envelopado que eu falei para vocês é a membrana da célula hospedeira que ele leva quando ele sai da célula. Ó. Então, aqui eu tenho o vírus, né? Então, o vírus aqui tem o capsídeo, o material genético, e ele ainda tem um envelope que ele levou ao sair por brotamento da célula hospedeira. Então, vejam como é engenhoso que esses micro-organismos, que alguns consideram até que não são seres vivos, fazem, né? Então, para replicar, ele tem que aderir na célula, não é qualquer célula, é uma célula que tenha receptores complementares aos receptores do vírus. Ele faz a penetração, ele faz a remoção do capsídeo, ele faz a replicação do material genético, utilizando a maquinaria da célula, ele monta novas partículas virais, e essas partículas virais completas, formadas, elas saem da célula, né? Através, ou dispersão, né? Se dispersam da célula, ou por brotamento, que é esse exemplo aqui, ou pela lise da célula. Se fosse pela lise, ele ia romper esta célula. Ele ia romper essa célula e ia sair a partícula pronta. Então, muitas das vezes, forma partícula, muita partícula viral, e essa célula sofre lise, ela se rompe, ó. E aí os vírus que estavam dentro dela são dispersos. Agora ele vai infectar novas células. Professor, qual é a representatividade disso que tem dentro da nossa área? Tem a representatividade porque depende qual é o local que este vírus está infectando. Então vamos lá para um exemplo. Então, se é um vírus da hepatite e ele está infectando os hepatócitos, as células do fígado, e ele lisa as células, o que significa? Significa que ele vai utilizar a maquinaria da célula, vai se replicar. Quando ele for sair, ele vai matar o hepatócito, ele vai lisar os hepatócitos.
E ao lisar esses hepatócitos, eles irão morrer. E dependendo da extensão de morte, da quantidade de partículas virais que infectaram as células lá, vai morrer uma grande quantidade de hepatócitos. E aí esses hepatócitos vão perder a sua funcionalidade e a longo prazo o órgão também vai perder a sua funcionalidade. Então o fígado vai parar de funcionar, por quê? Porque eu tive uma infecção viral e esse vírus destruiu as minhas células do fígado. E essas células, ao morrerem, fazem com que o órgão perca a sua funcionalidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos lá. Então é isso que eu tenho que entender. Por que eu preciso entender como é que o que é um vírus e como é que ele se replica? É porque eu entendendo como funciona este vírus, eu sei as repercussões que eles vai causar no meu dia a dia, tá? Então, dependendo do local que ele infectar, se for um órgão importante, vai trazer repercussões importantes. É lógico que nós temos vírus que não causam repercussões tão importantes. Então, por exemplo, a gente tem vírus HPV que causa aquelas verrugas vulgares que a gente tem na pele, muitas das vezes aparece. Nós já tivemos ou já visualizamos em alguém. Não causa tanto problema. Agora, uma outra espécie de vírus HPV que infecta as células do colo do útero vai trazer repercussões importantes. Este órgão é importante para a reprodução. E se for formar um câncer lá, daqui a pouco pode formar metástase, né? E acometer outros órgãos. Então, a extensão, o local da infecção, o tipo de vírus que está infectando, vai trazer uma maior ou menor representatividade para dentro da minha área. Tá bom? Então, aqui, só para ficar para vocês a informação, a gente tem os vírus que causam hepatites, a gente tem o vírus HIV, são dois vírus importantíssimos que causam repercussões importantíssimas para o meu sistema, né? O vírus HIV, uma vez acometido, infectado, nós ainda não temos cura, porque, como eu falei para vocês, ele fica escondido dentro de células em dormência, esperando a oportunidade, né? Então não tem tratamento. O vírus HPV, a longo prazo, a infecção pode causar câncer do colo do útero, né? Nós já tomamos algumas providências porque reconhecemos que esses vírus são importantes e que causam danos importantes. Então, por exemplo, por HIV, o uso de preservativos e medidas profiláticas para que não se adquira o vírus. Para o vírus HPV, a gente já tem as vacinas, né, sendo administradas para que esse vírus não consiga infectar, para que eu já tenha uma resposta imunológica montada contra ele, tá? Então é isso que eu quero que vocês tragam para dentro do grupo de vocês, do curso de enfermagem, essa representatividade. Conhecer o vírus, porque ele vai estar presente no meu dia a dia de trabalho, consequentemente. Essa replicação viral, como eu falei para vocês, ele é a forma que ele vai sair da célula. Então, tem diversas formas que ele vai sair da célula, e as duas principais são estas. Então, vamos lá, replicação viral. Nós temos dois ciclos, né? Duas formas, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá? Então, agora aqui nessa figura, nós vamos tentar acompanhar o que acontece com esse vírus desde a sua entrada até a sua saída da célula. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui é um exemplo de um bacteriófago, aquele que eu falei para vocês lá que infecta bactérias, né? Isso aqui é uma bactéria que ele está infectando, tá? Não esqueça que os vírus, eles não infectam só seres humanos. Eles infectam outros seres vivos, plantas, outros animais, bactérias, tá? Então, o vírus, eles infectam a célula. Ele precisa de célula para fazer a sua replicação, independente de qual célula, né? Então, nós vimos que ele entra, lógico, em células específicas. O vírus que infecta uma planta não é o mesmo vírus que vai infectar um animal. Isso aqui nós já conversamos e já está claro.
Então, o primeiro ponto que vai acontecer é o vírus chegar e se aderir na superfície da célula hospedeira, como a gente está vendo aqui, ó. Então, aqui eu tenho um DNA, né, material genético do vírus, ele se aderiu na superfície da célula e ele injetou, né? Veja que aqui nem entrou o capsídeo, né? O lambda T4, com aquela bainha contrátil que eu mostrei para vocês, ele funciona como um êmbolo de uma seringa. Quando ele adere na superfície da célula, ele injeta a partícula viral, o DNA, o material genético do vírus. Tá vendo? Então, ele injeta aqui. Se este vírus for fazer o que a gente chama de ciclo lítico, o ciclo lítico significa que ele vai romper a célula hospedeira. Então, vamos acompanhar? Ele chegou, aderiu na superfície da célula, injetou seu material genético. Aqui eu tenho o material genético da bactéria, que é o cromossomo bacteriano. Agora, aqui dentro, ó, eu tenho tanto o material genético do vírus quanto o material genético da célula hospedeira, que aqui no caso é o DNA da bactéria, né? Quando ele entra no ciclo lítico, o que é que vai acontecer? A maquinaria bioquímica desta célula vai montar novas partículas virais, como a gente está vendo aqui, ó. Vai formar tanto moléculas de material genético como proteínas virais, ó. E aí ele vai montar novas partículas virais. Após a montagem, ele vai fazer a dispersão que eu falei para vocês. Ele precisa sair desta célula. E uma das formas de sair é através do ciclo lítico. Ele lisa a célula, ó, ele rompe a célula. E ao romper a célula, ele vai matar a célula, né? Uma célula rompida, uma célula lisada morre. E aí, quando ele rompe, a célula morre e as partículas virais são dispersas. Essas novas partículas virais agora vão reinfectar novas células, começando o ciclo novamente. Então, aqui, por exemplo, entrou um vírus, saíram diversos vírus, então ele vai infectar, aqui tem 2, 4, 6, 7, 8. Aqui no exemplo, ele reinfectaria 8 células novamente e reiniciaria o ciclo, tá? Então, aqui, ele destruiu uma célula, daqui a pouco ele vai matar 8 células, 16 células, 32 células. Estão vendo como a coisa vai ficando, vai aumentando? E aí o dano, então, quanto mais persistir este vírus, quanto mais ele permanecer reinfectando célula, mais dano ele vai trazer para aquele órgão. Então, se fosse aqui, por exemplo, as células do fígado, que eu exemplifiquei para vocês, os hepatócitos morreriam. E aí morre um hepatócito, morre 8, morre 16, 32, vai embora, né? Daqui a pouco morre uma grande quantidade de hepatócitos e aí o meu fígado pode entrar em colapso, porque ele está sendo literalmente destruído. Isso acontece quando eu sou acometido pelo vírus da hepatite. Então, esse aqui é o ciclo lítico. O ciclo lisogênico, vamos ver o que é que acontece? Vai acontecer a mesma história. O vírus vai aderir na superfície da célula hospedeira, receptor com receptor. O material genético dele vai ser internalizado. Agora aqui eu tenho o material genético do vírus e o material genético da célula hospedeira. Só que aqui no ciclo lisogênico, olha o que é que ele faz. Ele integra o seu material genético no material genético da célula hospedeira. Lembra que eu falei para vocês? Então, olha como integrou, né? Agora eu tenho o material genético tanto do vírus quanto da célula hospedeira integrados juntos, ó. E aí, quando esta célula se replicar, adivinhem o que é que vai acontecer? Ela vai replicar também a informação genética, né? Então, ela vai replicar a informação genética. Então, vamos lá, ó. Material genético do vírus, da célula hospedeira, houve a integração do material genético do vírus com a célula hospedeira. Quando esta célula se replicar, né, através da divisão celular, ela vai replicar também o material genético do vírus, ó. E aí chega o momento em que esse material genético pode se soltar, né? Então, veja como é uma forma diferente de replicar o material genético. Eu replico o material genético,
utilizo a maquinaria da célula para formar novas partículas virais, tá? Então, isso aqui a gente chama de ciclo lisogênico, né? Ele pode sair por brotamento ou pode sair, ou pode simplesmente, nessa primeira fase aqui, replicar apenas o seu material genético. Essas aqui são as duas formas de replicação viral dentro de dois ciclos, o lítico e o lisogênico. Aqui é aquela interação, como eu falei para vocês. Então, este aqui é o exemplo do vírus HIV, a forma com que ele entra na célula hospedeira. Qual é a célula hospedeira que ele infecta? Linfócito T CD4. Nós vimos lá na imunologia que o linfócito T CD4 ele tem um receptor chamado CD4. Ó. É o que caracteriza ele, né? Ele tem um receptor de célula T e tem o receptor CD4. Eu comentei com vocês que eu falei desses principais receptores porque era o que interessava naquele momento. Mas eu disse também que todas as células têm uma diversidade de receptores da superfície. Não são só aqueles que nós falamos. Então, o linfócito TCD4, ele tem, dois receptores importantes aqui para a entrada do vírus HIV. O receptor CD4 e o receptor chamado CCR5. Eu falei para vocês que há uma interação entre as proteínas do envelope do vírus com as proteínas da superfície da célula hospedeira, tá? Então, vamos lá? Então, já sabemos que o linfócito TCD4 ele tem um receptor CD4 e um CCR5. O vírus HIV, nós já comentamos também que ele tem duas proteínas importantes, a glicoproteína 120 e a glicoproteína 41. Vamos lá caracterizar o vírus HIV? Capsídeo, material genético e aqui o envelope. Este envelope tem as proteínas chamadas, diversas proteínas, dentre elas a GP120 e a GP41. Então vamos lá. Entrou na minha corrente sanguínea o vírus HIV, ele vai ficar circulando até que ele se encontre com o linfócito TCD4. E quando ele encontrar, o que vai acontecer? O receptor, a proteína GP120 se liga no CD4, tá vendo? Quando há esta ligação, há uma mudança conformacional. Olha como o CD4 se dobra, né, se curva, aproximando a membrana do vírus da membrana da célula hospedeira. Quando ele se aproxima de tal forma que a proteína 41, GP41, se liga também no receptor CCR5. É o que a gente está vendo aqui, A GP120 ligado no CD4 e a GP41 ligado no CCR5. E essa dobradura aqui, vamos dizer assim, do CD4, faz com que as duas membranas, a membrana do vírus e a membrana da célula hospedeira fiquem próximas demais. Elas mantêm um contato. E como no exemplo da bolha de sabão que eu dei para vocês, quando duas membranas se encostam, o que acontece? Elas se fusionam. E é o que está acontecendo aqui, a fusão das duas membranas. E aí o que acontece com o capsídeo? Ele é jogado para dentro da célula. Este capsídeo dentro da célula, como nós vimos, ele vai ser degradado e o material genético do vírus vai ser lido pelo arcabouço bioquímico da célula hospedeira. E aí vai montar novas partículas virais, vai formar novas partículas de vírus que serão lançados e que reinfectarão novas células, novos linfócitos TCD4. Então, é dessa forma que vai acontecer a infecção pelo vírus HIV ao linfócito TCD4. Tá? Nós vamos parar aqui. Na próxima aula, a gente continua falando de propriedades gerais do vírus e falando de patogênese. Nós já chegamos a comentar alguma coisa de patogênese. Então, por que esse vírus é patogênico? Nós vamos entender o que é
a patogênese viral, mas eu já adianto para vocês que é o dano que este vírus vai causar às células e, consequentemente, ao órgão ao qual ele está infectando. Tá certo? Alguma dúvida? Se não tiverem nenhuma dúvida, por hoje é isso, tá? Obrigado, Paulo. Obrigado pela palavra. Então, boa noite a todos. Boa noite.